Olá pessoal, está começando mais um Alta Velocidade. Nessa semana um pouquinho diferente, como estamos em semana de GP do Brasil, a semana vai ser bem corrida, então resolvemos dividir o Alta Velocidade. A ideia é que saia este programa hoje, terça-feira, onde estamos gravando com a metade das categorias que estiverem em ação no último final de semana, e que o outro programa saia sexta ou sábado com a segunda metade. Então resolvemos aí dividir para conquistar, para conseguir levar vocês o programa e não faltar com essa edição. Na agenda então desse primeiro, a parte 1 dessa semana, nós temos o FIWEC, Blancpain Sprint Series, Brasileiro de Turismo, NASCAR Truck Series, NASCAR Nationwide Series e NASCAR Sprint Cup. Então vamos lá, e não se esqueçam de sexta, sábado, dar uma olhada que a segunda parte deve estar saindo com as outras categorias. Vamos lá, roda! E vamos começar pela FIWEC, que correu lá em Xangai, na China, 6 horas de Xangai. Não se esqueça que no fim de novembro eles estarão no Brasil, serão às 6 horas de São Paulo, Interlagos. Não percam, confiram, vai ser uma grande corrida. Mas lá em Xangai o que teve foi um passeio da Toyota, realmente. Eles nadaram de braçada, fizeram dobradinha. A corrida começou com a Porsche na frente, a Porsche fez a pole position e parecia de repente que até daria alguma briga ali contra a Toyota, mas não aconteceu. Tivemos um safety car logo no comecinho, na primeira volta, devido a um acidente entre um carro da LMP2 e um carro de turismo. E aí a Toyota resolveu mudar a estratégia. Eles estavam atrás do Porsche e resolveram parar no pit logo de cara, trocaram pneus, reabasteceram e na relargada foram para a corrida de recuperação, passando todo mundo com o poderio, né, do carro da Toyota. E antes mesmo da janela de pit stop dos carros que não tinham parado, da Porsche, dos Audis, ele já tinha chegado no primeiro Porsche, fez a ultrapassagem. O Sebastian Buemi, ao controle do Toyota, estava na segunda colocação, e aí chegou a janela de pit stop dos carros que não tinham parado ainda, os carros da Rebellion, da Lotus, Audi e Porsche. O Buemi assumiu a ponta e não foi mais incomodado. Depois, quando chegou a janela de pit stop da Toyota, eles fizeram pits e voltaram na frente, tanto o carro 8 quanto o carro número 7, e realmente deram um passeio. Um detalhe, correram em dupla, foi só o Sebastian Buemi e o Anton Davidson. O Nicolas Lapierre não esteve presente no carro no final de semana de Xangai, então ficaram alternando realmente o Buemi e o Hurst, e o Davidson, aliás. Na classificação do campeonato, devido a essa vitória aí, temos o Anton Davidson e o Buemi com 147 pontos, contra 105 do André Lotter, o Benoît Trellouet e o Marcel Fassler, 96 do Nicolas Lapierre, que infelizmente não pontuou na etapa de Xangai, e 92 pontos do Lucas de Grassi. Já na P2 tivemos um passeio do Ligier 26, do trio Roman Rusinov, Oliver Pla e Julian Canal. Largaram na pole, sustentaram a ponta no comecinho, na relargada, depois do safety car do começo que nós comentamos na P1, mantiveram novamente a liderança, abriram para o segundo colocado, que era o HPD Honda número 30, que tinha o Scott Sharp, tinha o Ryan Diel, conseguiram abrir bastante e venceram com tranquilidade. A briga realmente ficou entre esse HPD aí do Scott Sharp. Depois de um pit stop ele caiu da segunda para a sexta colocação, mas partiu para a recuperação, foi passando os rivais 1 a 1 até voltar à vice-liderança da corrida, onde ele terminou. Na classificação da categoria nós temos o Sergei Zlobin com 128 pontos, seguido do trio Julian Canal, Oliver Pla e Roman Rusinov, os vencedores das 6 horas de Xangai com 120 pontos, e em terceiro com 92 pontos o Anton Leigin. E na LM GTE Pro, Gianmaria Bruni, líder do campeonato, foi o piloto, um dos pilotos, né, que eu falei que se acidentaram logo na primeira volta, ele e o Imperator da LMP2, e abandonou. Então logo de cara, líder do campeonato, fora da corrida, para desespero aí da Ferrari, que esperava sair já, conquistar esse título, né, carimbar o título em Xangai, e não conseguiram. Então a liderança ficou na mão dos pilotos da Aston Martin, o Darren Turner e o Stefan Mook. Pareciam que iam vencer, estava com uma certa folga, mas o carro teve problemas, fumaça, começou a fumar, eles tiveram que encostar na grama, na beira da pista, e abandonaram a corrida. E com isso, quem se deu bem foi o Porsche do Frederic Makowiecki e do Patrick Pilet, que assumiram a ponta, não foram mais incomodados e venceram com tranquilidade. Na classificação do campeonato da LM GT Pro, ainda temos o Gianmaria Bruni
com o Tony Villander com 131 pontos contra Frederic Makowiecki com 106 pontos e meio. E em terceiro o Richard Lietz com 91 pontos. E para encerrar, vamos falar da LMGTE Amador. Tivemos aí um duelo particular entre dois Aston Martin. Na frente, 98 do trio Paul Dallalana, Pedro Lamy e Christopher Newgarden. E atrás deles tinha o Christian Poulsen, o David Hemner Hansen e o Hit Stanway no 95. Eles chegaram a alternar posições no meio da corrida, sempre ali com o 98. O 98 começou na frente do Pedro Lamy, mas no meio da prova, durante o pit stop, ele acabou sendo superado pelo... O Dallalana estava no comando do carro e foi superado pelo Hit Stanway, mas logo depois houve a troca novamente de pilotos e o Pedro Lamy conseguiu recuperar a liderança e venceu. Então aí, dobradinha de Aston Martin na LMGTE Amador. Na classificação do campeonato dessa categoria, nós temos o David Hemner Hansel e o Christian Poulsen com 154 pontos contra 123 do Christopher Newgarden, Paul Dallalana e Pedro Lamy, e com 100 pontos o Nick Tim. A próxima etapa será às 6 horas de Bahrein, no dia 15 de novembro. A Blancpain Sprint Series foi até o Azerbaijão, em Baku, disputar a última etapa da temporada, a decisão do título, infelizmente, porque é um circuito muito ruim, montado na rua, muito estreito. Em alguns lugares cabia apenas um carro, era impossível 2 carros lado a lado. É bem impensável se você pensar numa pista de corrida onde não é possível ultrapassar uma rua estreita. Então realmente virou uma procissão, há vários acidentes. Foi péssima a corrida, péssima a escolha da categoria. Fazer o encerramento lá, depois de um campeonato belíssimo, depois de passar por belas pistas, belos duelos, ultrapassagens e brigas pela liderança e tudo mais, eles escolhem um lugar que não tinha a menor condição de receber a categoria para simplesmente ser a decisão do título. E o Harry Protzik e o Jeremy Blockmole, um dos pilotos que estavam aí na briga pelo título, tiveram problemas e o título ficou realmente na mão do Maximilian Goltz, que fez justiça, queira ou não queira, foi quem realmente mais deu espetáculo durante a temporada, quem mais venceu. Ele corria com o Maximilian Buch, mas o Buch em uma etapa não correu com o Goltz e foi o suficiente para tirá-lo da briga do título, né? Porque o Goltz marcou ponto que o Buch não marcou, então o Goltz foi campeão sozinho. Nas corridas, ambas foram vencidas pelo César Ramos, o brasileiro César Ramos, e pelo Laurens Venter, correndo de Audi. Na primeira prova eles não estavam na frente, mas na janela de pit stop eles conseguiram voltar na primeira colocação, trabalhar no melhor e venceram. Como o grid da segunda corrida é o resultado da primeira, eles largaram na pole na segunda e venceram de ponta a ponta, não foram superados. Um ótimo fim de campeonato para o César Ramos, que fez uma bela temporada, foi de longe o melhor brasileiro na categoria. Na equipe BMW Brasil, num dos carros nós tínhamos os irmãos Esperafico, o Rodrigo e o Ricardo, e no outro carro nós tínhamos o Matheus Stamp e o Miguel Paludo. Na primeira corrida o Stamp bateu antes da metade da prova, então o Paludo nem teve a oportunidade de pilotar. Os irmãos Esperafico fizeram uma corrida razoável. Na segunda corrida o Paludo começou no comando, largou lá de trás, né, porque como o Matheus tinha abandonado a primeira, e o resultado da primeira corrida é o grid da segunda, o Paludo até conseguiu algumas ultrapassagens ali, entregou o carro bem para o Stamp, que acabou batendo novamente, e os irmãos Esperafico novamente, uma corrida mediana. Foi esse o saldo final lá de Baku, no encerramento da Blancpain Sprint Series. Vamos à classificação do campeonato, que ficou assim: Maximilian Goltz, campeão, com 142 pontos, contra 126 do Maximilian Buch, 115 do Harry Protzik e do Jeremy Blockmole, e 100 pontos do César Ramos. E nós voltamos a falar da Blancpain Sprint Series aqui no Alta Velocidade em 2015. Decisão também do brasileiro de turismo em Tarumã, e uma pena que foi uma vergonha o que se viu. Eles foram até Tarumã correr, caiu uma chuva muito forte no domingo, a pista não tinha condições nenhuma de ter prova naquele momento, mas a direção de prova louca para cumprir o cronograma, colocou os carros na pista, atrás do safety car, largada atrás do safety car, os pilotos dando feedback para a direção de prova: olha, não tem condições, não tem, a pista está inguiável. Não. A direção de prova não quis nem saber. No fim da sexta volta, início da sétima,
deram bandeira verde e a corrida durou 500 metros. Tanto o Edson Coelho quanto o Rafael Abate bateram na primeira curva, entrou o safety car, os carros de segurança, aí na volta seguinte, sob o safety car, o Fabiano Fortes rodou, bateu nesses carros, então foi uma bagunça. A prova foi encerrada, bandeira vermelha, vitória do Christian Castro, que tinha marcado a pole, liderou os 500 metros de corrida, e foi isso, um campeonato belíssimo, que fez grandes provas, duelos interessantes lá em Goiânia, em Brasília, em Interlagos, Salas ganhando as duas Interlagos, o Márcio Campos tentando recuperar, vencendo as outras provas. Aquele campeonato belíssimo acabou dessa forma, infelizmente. É como, sei lá, faz um grande filme, aquela produção hollywoodiana, e faz um péssimo fim, assim, que faz a pessoa sair do cinema com um gosto amargo na boca. É esse o gosto de que fica para quem acompanhou o Brasileiro de Turismo esse ano, um gosto amargo de ver uma decisão como foi em Tarumã. Não deveria ter acontecido a prova naquele momento, assim como a Stock Car foi adiada para o fim do dia, o Brasileiro de Turismo também deveria ter sido adiado e ter sido realizado depois da corrida, para a gente ter um espetáculo que a categoria merecia que tivesse na decisão. Mas enfim, classificação do campeonato, título para o Guilherme Salas, merecido, venceu aí várias corridas durante o ano. A gente não discute aí o merecimento do Guilherme Salas, parabéns a ele, a gente só discute como foi a decisão. Mas Guilherme Salas com 195 pontos contra 175 do Rafael Abate e 163 do Márcio Campos, e nós voltamos a falar com todo o carinho dessa categoria espetacular do Brasileiro de Turismo em 2015 aqui no Alta Velocidade. E agora vamos até o Texas falar da NASCAR Truck Series, que correu lá na sexta-feira. Mais uma vitória de Kyle Busch, mas nada fácil, ele teve aí boas brigas durante a corrida. No início, ele e o funcionário dele, o Darrell Wallace Jr., travaram um belo duelo, alternaram posições. Um pouco depois, mais à frente na corrida, ele e o Matt Crafton, líder do campeonato, boa briga, o Crafton tentando passar por baixo, o Kyle Busch manter a posição por cima. Até que no finalzinho da prova aí tivemos alguns incidentes, o Bubba Wallace teve o motor estourado, abandonou a corrida, foi até dada a bandeira vermelha pela quantidade de óleo na pista, para se colocar aquele produto especial lá para absorver o óleo. E com 10 voltas para o fim teve um acidente entre o John Westphalen e o Tyler Mansell, e aí teve aquela coisa, não para, os líderes pararam, mas alguns pilotos ficaram na pista, entre eles o Herman Quiroga, o mexicano Herman Quiroga, que deu trabalho no fim. O Kyle Busch realmente teve que usar de toda a sua experiência para ultrapassar o Herman Quiroga, faltando poucas voltas para o fim, mas conseguiu a ultrapassagem e venceu a corrida. Na classificação do campeonato da Truck Series, nós temos o Matt Crafton na liderança, com 756 pontos, contra 733 do Ryan Blaney e 713 do Darrell Wallace Jr. A próxima prova já neste final de semana, 7 de novembro, em Phoenix. No dia seguinte, no sábado, na Nationwide Series, outra vitória de Kyle Busch, aí repetindo o duelo histórico, já tem anos, né, que o duelo da Nationwide Series é o 54 da Joey Gibbs contra o 22 da equipe Penske, pilotado pelo Joey Logano na corrida do Texas. Os dois brigaram muito, duelaram muito, em cada momento o Logano largou na pole, liderou a primeira metade da corrida, o primeiro começo, as primeiras voltas. O Kyle Busch foi para cima dele, o Ryan Blaney ali também, que é piloto da Penske, ajudando, incomodando nessa briga. O próprio Chase Elliott, que é o líder do campeonato, também ali incomodando, mas não tinha jeito. Kyle Busch conseguiu superar todos eles e venceu a corrida. E no campeonato, o Chase Elliott ficou muito bem na fita. Confira aí comigo na classificação como está. Ele tem 1.146 pontos contra 1.098 do Regan Smith e 1.083 do Brian Scott. Então o Chase Elliott está com a faca e o queijo na mão para conquistar o título já neste próximo final de semana em Phoenix. A prova acontece no sábado, no dia 8, e ele precisa simplesmente não deixar que o oponente, né, o mais próximo dele, que é o Regan Smith, sair de lá com menos de 48 pontos. Eles estão com esses 48 pontos de diferença. Então, Chase Elliott, se ele terminar uma posição à frente do Regan Smith, já é o suficiente para ele se sagrar campeão com méritos, que é um grande piloto. Então, a gente volta a falar da Nationwide Series semana que vem. E para encerrar essa edição do Alta Velocidade, a NASCAR Sprint Cup, que correu no domingo no Texas, e a corrida deu um bafafá.
deu uma briga no finalzinho, todos pra cima do Brad Keselowski, que na minha opinião não fez nada demais, ele apenas aproveitou uma porta aberta, passou o Jeff Gordon, acabou tendo um toque, o Jeff Gordon rodou e ficou nervosinho e tal, mas o Brad Keselowski não fez nada mais do que se espera de um piloto, que é tentar ultrapassar o outro quando há brecha, então, e foi o que ele fez, mas aí todo mundo ficou com um bafafá pra cima dele. A vitória foi do Jimmie Johnson, que também não está no Chase. Vamos lembrar que semana passada a vitória foi do Dale Earnhardt Jr., que não está no Chase, agora o Jimmie Johnson venceu e não está no Chase, ou seja, nós temos 8 pilotos no Chase, que é a fase final, são os 8 pilotos que têm chance de ser campeão. E nenhum deles ainda está classificado para a grande final, porque tudo pode acontecer na próxima prova em Phoenix e pode mudar completamente o cenário. Então nós teremos uma grande prova no próximo domingo em Phoenix, não percam. São 8 pilotos brigando por 4 vagas no tudo ou nada em Phoenix. Então vale muito a pena ficar ligado. O Jimmie Johnson realmente dominou a corrida inteira e foi uma vitória bem merecida. Na classificação do campeonato, nós temos o Joey Logano com 4.072 pontos, empatado com o Denny Hamlin. Em terceiro, o Ryan Newman com 4.070. Como eu falei, próxima prova neste final de semana, domingo, 9 de novembro, em Phoenix. E é isso, acabamos mais uma edição do Alta Velocidade. Não se esqueçam daquele recado. A ideia é que se saia outro Alta Velocidade ainda no final dessa semana, provavelmente sexta-feira à noite, com as outras categorias. Tivemos aí Mundial de Superbike, tivemos Turismo Carreteira, tivemos outras categorias no final de semana que nós vamos tentar cobrir aí até sexta-feira para sair a segunda parte, mas resolvemos dividir o programa até para ficar mais fácil para você acompanhar, para você assistir um vídeo menor no YouTube aí, para não ficar longos minutos assistindo e tudo. A ideia é essa. Digam se gostaram ou não, mandem sugestões, escrevam pra gente que a gente vai estar de olho em tudo que vocês mandarem. Um abraço e até no fim da semana.